Exaltado para todos sempre é o santo nome de nosso Pai Celestial. Quando diz a palavra de Deus, eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia e paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animar e a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça de nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Quer dizer, a punição eterna dos ímpios. Queridos irmãos, amigos, essa carta, que são na verdade 25 versículos, nós temos aqui no final a glória de Deus para sua proteção, quando ele diz: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheio de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, essa carta de Judas nos mostra aqui o perigo de abandonar a fé, o homem deixar Jesus, que é o que nós temos cuidado, sempre vigiando e orando para nunca cair em tentação. A pequena epístola de Judas alerta os leitores sobre o perigo de se desviar da fé do Evangelho. A mensagem aqui, revelada por Jesus Cristo a seus apóstolos e para guiar os homens à comunhão eterna com Deus, é o nosso pensamento. O autor mostra também seu conhecimento da história dos judeus, citando diversos exemplos do Antigo Testamento e de outras tradições judaicas. Ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, Judas, versículo 1, quando ele inicia a carta dizendo: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama, a quem Jesus Cristo protege. Aleluia! É provável que fossem os irmãos de Judas identificados pelos mesmos nomes, conforme diz lá em Mateus 13:55. Agora, nesse caso, sua descrição como servo do Senhor seria uma prova da sua humildade em se ver principalmente como escravo de Jesus, ao invés de tentar se engrandecer por causa do seu parentesco. Tem gente que quer se engrandecer. No caso aqui, ele mostra a humildade. Independente de suas origens familiares, Judas se posiciona ao lado dos outros súditos do rei Jesus e mostra sua preocupação com a fidelidade e a salvação de todos. Glória a Deus. Enquanto fala de vários tipos de desvio, ele reconhece uma única mensagem como fundamento da vida dos que leem a palavra, pessoas que o autor chama de amados. Aleluia. Meditando nessa carta, nós vimos também as ameaças que vêm em várias formas, e Judas alertou sobre a influência, dizendo, de homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 4. Por isso, irmãos, disse que esses contaminam a carne,
rejeitam autoridades superiores, difamam os outros e vivem na ganância, conforme o versículo 8, versículo 10 e versículo 11. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam as autoridades de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. No versículo 10 ele diz: mas estes homens, eles xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os sinais selvagens, são estes que os destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Meus irmãos, ele descreveu aqui os ímpios como escarnecedores que promovem divisões e buscam suas próprias paixões sensuais, conforme o versículo 18 ao versículo 19. Dizendo o apóstolo Judas: eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e se negam e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Então ele descreveu os ímpios dessa forma. É uma coisa que mostra a palavra de Deus, que aquele que teme a Deus é um ser vivo, abençoado, mas tem aqueles que não temem. As consequências desses desvios são graves. Judas cita exemplo de castigo severo de pessoas que não creem ou que abandonaram a sua fé em Deus. Muitos dos israelitas foram destruídos no deserto. Anjos rebeldes são reservados para o juízo. Sodoma e Gomorra foram queimadas, conforme diz a palavra de Deus, versículo 5 e o versículo 7, o apóstolo Judas dizendo aqui: embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor, ele salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. As pessoas que imitam os pecados dos rebeldes têm seu lugar reservado nas eternas trevas para punição, conforme o versículo 13. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou um lugar na mais profunda escuridão. Meu Deus do céu, que Deus tenha piedade daqueles que se desviam dos caminhos santos do Senhor. E se lembre, desviar dos caminhos santos do Senhor não é só estar longe do templo, ter deixado de se congregar, que isso aí é uma coisa triste e lamentável, mas não é só isso não. Às vezes a pessoa está dentro do templo, às vezes diz que é um líder religioso, está lá maltratando o povo e zombando do povo e roubando o povo e querendo dizer que é santo. Então, na leitura da epístola de Judas, observemos o desenvolvimento desses temas importantes. Primeiro versículo e versículo 2, Judas ele identifica o autor e apresentam suas saudações. Já no versículo 3 até o versículo 4 dessa carta de Judas, ele explica o objetivo principal dessa epístola. O que é? A defesa da fé única contra as doutrinas distorcidas e provocam divisões.
é o que nós vemos aqui, um alerta para todos que nos ouvem nesse momento. E você tem a Bíblia, tem o livro de Judas, pode muito bem fazer a leitura. Do versículo 5 a 16, ele frisa a severidade do castigo reservado para as pessoas que se rebelam contra o Senhor. É o que está reservado para aqueles que deixam o caminho santo do Senhor. Por isso, meu irmão, lembremos de avisos semelhantes dados anteriormente pelo próprio apóstolo. Já no versículo 24 a 25, ele encerra a epístola com uma oração de adoração a Deus, aleluia, contra o pano de fundo da vacilação de homens instáveis. Judas apresenta um contraste à segurança da palavra revelada por Deus, aleluia. Ele vê esta palavra como uma mensagem completa e imutável, já revelada aos homens por Deus. Ele fala da fé que uma vez foi dada, foi entregue aos santos, conforme Judas, versículo 3. Diferente de muitos supostos servos de Deus que vieram depois até os dias atuais, Judas não defendia a noção de revelação constantes dadas a diversas pessoas. Ele viu apenas a revelação da palavra de Deus como uma obra já realizada. É o que nós trazemos aqui, uma observação. Temos que fazer o que está escrito, acompanhando esse testemunho, esse relato dessa carta, porque ele não pediu para aqueles leitores da sua carta buscarem novas revelações, como muitos também estão fazendo hoje. Pessoas que saem de congregação em congregação, buscando palavra, buscando profeta, buscando movimento, caindo no chão, rolando, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Ele diz pelo contrário, chamou todos a se lembrarem do que já foi revelado, a palavra de Deus. Não podemos aumentar, não podemos tirar, não podemos arranjar e nem fazer nada para facilitar a palavra de Deus. Não, é só pregar a palavra, viver a palavra e em breve todos nós sabemos, Jesus disse que a ninguém julga, mas todos nós seremos julgados pela palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Está escrito, o Senhor Jesus Cristo vai se manifestar com os anjos de seu poder. É como labareda de fogo, consumindo a todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao seu Evangelho. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, versículo 17. Irmãos, amigos que nos ouvem, Judas, esse apóstolo, claramente acreditou e ensinou que não há nada pior do que se afastar de Deus. Faremos bem acatando suas instruções, em obedecer a sua palavra. Nada de deixar o Senhor, como diz o escritor aos Hebreus 10 e 25 de Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ainda bem que são alguns, não são todos. E assim, meu irmão, porque vê que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da vinda de Jesus que está se aproximando. Nós não podemos marcar datas. O homem que prega e marca a data da vida de Jesus, ele não conhece Jesus, ele não está lendo a palavra de Deus como um bom homem de Deus, mas como um falso profeta. Apenas dizemos a você, a qualquer momento pode acontecer, não sei hoje, amanhã ou depois, mas uma coisa é certa, Jesus está voltando para levar o seu povo, que ele comprou com o seu precioso sangue, aleluia. Então você, meu irmão, glória a Deus, que faz parte dessa igreja que o Senhor Jesus comprou, permaneça firme, forte, aleluia. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, que nem a mulher de Ló, mas olhe para frente, onde nós vamos ao encontro do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nessa oportunidade, fale ao meu, ao seu, ao nosso coração, através dessa palavra que Judas, ele descreve aqui, glória a Deus, que ele identifica o autor e apresentam suas saudações. Que da mesma forma ele explica o objetivo principal dessas epístolas, a defesa da fé única contra as doutrinas distorcidas
que provocam divisões, que é o que mais acontece nesse mundo. E observemos, portanto, que desde o início, hoje nós temos muitas coisas aí que alguém diz, tanto faz eu estar numa igreja como em outra, o importante é falar de Deus. E não é assim. Se você for comprar uma aliança, só um exemplo, uma aliança de ouro, e ela estiver misturada com outras idênticas, e você não se esforçar e nem examinar qual é a de ouro, você vai pegar uma errada, uma bijuteria. Assim também é quanto à palavra de Deus hoje. Muitas igrejas, homens que dizem eles serem de Deus, estão aí com aquelas falsas doutrinas, guardando o sábado, pagando dízimos, alcançando o favor de Deus, porque eles têm méritos para isso, porque estão pagando. Na verdade, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, tudo é de graça. Jesus disse, Mateus 10:8, de graça receber, de graça dai. Nada de pagamento. Mas por que as igrejas estão cheias de gente hoje? Numerosas igrejas, grandiosas, de nomes, renomes, homens, apóstolos que não existe mais, mas estão aí com o nome de apóstolos, bispos e bispas, até bispas. É lamentável, irmão, uma coisa dessa. Por quê? Porque não lê a Bíblia para temor de Deus, respeitar a Deus. Lê a Bíblia para querer aparecerem e ganharem dinheiro, se colocarem ali como os melhores, enganarem as pessoas, levar essas pessoas para o inferno juntamente com elas. Então, meu irmão, estamos aqui para divertir, como Judas diz aqui a sua palavra, desde o versículo 1, 3 ao versículo 4. Explica ele o objetivo principal dessa epístola, que é a defesa da fé, uma fé única contra as doutrinas distorcidas que provocam divisões. Também frisam a veracidade do castigo eterno reservado para as pessoas que se rebelam contra o Senhor. Então, meu irmão, tenha cuidado, andemos no caminho do Senhor, adorando ao Senhor, de cabeça erguida, sem medo de nada, porque o Senhor Jesus é conosco, tá bom? Ó soberano Deus, Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar poderosamente a todos aqueles que nos ouviram nesse momento, Pai. Que essa palavra venha, meu Deus, fortalecer, venha abrir um leque no entendimento, no coração de todos, para que todos nós, Pai, possamos ser livres, nos tornarmos livres em Tua presença, como o Senhor disse, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu Senhor, liberto por Jesus, aqui estamos, glória a Deus, e queremos que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos ouvem, para que também eles sejam libertos, não sintam-se culpados, e nem sintam-se também escravos de homens, mas sim, seguindo os teus passos, em o nome de Jesus, te peço, em nome de Jesus, te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém. Vaso é de barro